E olha, gente, Sergipe volta a ocupar uma cadeira no Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do Ceará. O historiador Adailton Andrade será o primeiro sancristovense a tomar posse como correspondente do Instituto. Espaço já ocupado por nomes como Epifânio Doria e também Felisberto Freire. A posse acontece na próxima segunda-feira, dia 4 de março, na sede do Instituto, em Fortaleza. E o Adailton está aqui no estúdio hoje para poder falar sobre esse assunto com a gente. Está inclusive ao lado da Aline Aragão. Isso mesmo, Lucas. O Adailton já está aqui comigo. Eu quero te desejar bom dia. Seja bem-vindo primeiro aqui ao Sergipe no Ar. Bom dia, Lucas. Bom dia, Aline. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. O Adailton, Lucas, que sempre aparece aí nas nossas reportagens especiais, quando a gente vai fazer alguma coisa que precisa resgatar a história. O Adailton é a figurinha certa, ele que é escritor, ele que é o presidente da Confraria Sancristovense, não é isso? Isso. É Confraria de História e Memória. De História e Memória de São Cristóvão. E agora ocupa essa cadeira tão importante nesse Instituto do Ceará. Eu queria que o senhor falasse primeiro pra gente o que isso representa, né? Um sergipano que sai daqui para ocupar esse espaço lá no Ceará. É interessante que, para dizer quase que um sonho, porque esses sergipanos que antecederam, como Felisberto Freire, Lima Júnior, Feltro Bezerra, o próprio Epifânio Doria, e essa história é muito peculiar com o Epifânio, né? O Epifânio mantinha correspondência constantemente com o Instituto do Ceará. O Instituto do Ceará é uma instituição que vai completar agora 137 anos, e nesse aniversário ele aproveita para dar posse a novos membros. E eu já venho fazendo um trabalho com o Ceará já há um bom tempo de resgate de história, de pesquisa e memória, porque o Ceará tem uma ligação muito forte com o Sergipe, principalmente na parte religiosa, né, em São Cristóvão. E a confraria nasceu com essa finalidade de resgatar as ordens religiosas, as ordens terceiras. E a minha felicidade de estar tomando posse no Instituto do Ceará é que o Ceará sempre teve grandes nomes de padres aqui em Sergipe. E por ironia do destino, uma ironia positiva, o atual arcebispo do Ceará, Dom Gregório, é um sergipano e vai estar na posse. Assim, uma grande alegria. O Dom Gregório esteve aqui pela última vez celebrando em 2000, né, no aniversário da paróquia de São Cristóvão. Então é uma alegria muito grande e a função do membro do Instituto Histórico é um correspondente, ao mesmo tempo que você é um embaixador. Ele é responsável de levar as pesquisas de Sergipe para o Ceará e divulgar as pesquisas do Ceará também para Sergipe e para o mundo. Vou chamar o Lucas para essa conversa também. Sim. Adailton, muito bacana. Primeiro, parabenizá-lo, né, por esse momento. É um momento muito especial. Eu acho que todo o estado de Sergipe ganha com isso. Aliás, eu acho que toda a história, de um modo geral, não só de Sergipe, né, até porque nós temos um intercâmbio, né, entre dois estados, e isso contribui para a história do país como um todo, enfim. Quero te parabenizar por isso é muito importante. E eu queria que você falasse sobre o papel desse instituto, né? Porque já foi trazida a informação, você nos traz a informação de que nós tivemos a participação de grandes sergipanos, temos mais um grande sergipano agora que se junta ao instituto. Qual o papel do instituto, né? O que é que ele faz? Eu fiquei sabendo também, me corrija se eu estiver errado, que ele é o segundo mais antigo do Brasil, é isso? Isso. Ele é o segundo mais antigo. E o papel do Instituto justamente é divulgar e preservar a cultura. No caso deles lá, é preservar a história e a memória do Ceará. Que cada instituto, cada lugar, ele tem sua finalidade. O Instituto Histórico de Sergipe, no qual eu também faço parte, ele se chama a Casa de Sergipe, a Casa do Sergipano, que ele é responsável de preservar a história e a memória do sergipano. Do Ceará, preserva a história do Ceará. E é muito importante isso, porque o Ceará sempre esteve na vanguarda da preservação da nossa história. Você vê, o Ceará, ele liberta os escravos muito antes da Lei Áurea, né? O Ceará tem a primeira academia de letras do Brasil, ele antecede a própria academia brasileira, né? Então, grandes nomes como Raquel de Queiroz, que é a primeira mulher a tomar posse numa academia brasileira. Ela tem outros escritores e pesquisadores, nesse caso agora de Sergipe, o Mourão, né? O Gilião Mourão, ele foi muito amigo de Epifânio Doria. Então, as correspondências deles dois, ele escrevia em muitos jornais aí de Sergipe, o que vinha acontecendo, que é o papel hoje do membro correspondente, do sócio correspondente, é divulgar o que está sendo pesquisado, o que está sendo publicado sobre esses estados.
E a gente não vive sem história, né, Lucas? Como é importante o papel desses institutos, né, para construção do futuro também, porque para a gente seguir em frente, a gente precisa olhar quem esteve ali atrás, o que foi construído até agora, Dailton. É interessante que justamente isso, nós somos assim deficientes de memória, de preservar a nossa memória, e o papel dos institutos é realmente lembrar o que a sociedade tenta esquecer. Então o Instituto tem esse papel de divulgar, de preservar a memória da história. O nosso mesmo de Sergipe aqui também é um Instituto Centenário, é um dos mais importantes do Brasil, o de Sergipe, está passando por uma reforma que se arrasta há um bom tempo. Vocês falavam dessa reforma do IFES aí, quando eu cheguei ao programa. O Instituto Histórico também vem passando por esse processo de uma reforma demorada. Então o Ceará é isso, nós estivemos no Ceará o mês retrasado, nos 170 anos de aniversário, seria do Capistão de Abreu, que é o primeiro historiador brasileiro. Então, foi essa ida minha também para as comemorações de Capistão de Abreu, que recebi o convite para fazer parte. Esse convite é assim, um membro indica, pega 3 assinaturas de membro e vai para uma votação, não é só convidar a entregar. É bem interessante, eu vi isso, não é aleatório, assim, passa por um processo de eleição. Sim. A escolha desse membro correspondente. Então, isso torna ainda mais valoroso, mais importante, né, essa sua nomeação. Pois é, aí então isso passou nessa fase e nós estamos assim, com um feedback com o Instituto do Ceará, que tem uma influência, o Ceará antigamente escrevia com S de Sergipe. Então há uma ligação muito forte da história dos dois estados. Nós já estamos trabalhando justamente com o Instituto, que é um estudo sobre a presença holandesa aqui no Sergipe del Rei. Os holandeses aqui que passaram quase 9 anos em domínio, isso é pouco estudado, pouco divulgado. E a gente já vem com um trabalho, como também, o Ceará também passou pela presença holandesa. Então, um dos primeiros trabalhos já é esse estudo sobre a presença dos holandeses aqui em nosso estado. É isso. Esse trabalho está sendo conduzido por você e aqui por lá? Sim, aqui estou à frente, mas vai ser um trabalho ligado a algumas universidades do Nordeste, como do Ceará, de Pernambuco. Pernambuco hoje é o celeiro dos grandes pesquisadores sobre a presença holandesa no Nordeste. E a gente está isso para mostrar um pouco e acabar com algumas lorotas de história, alguns fatos que não aconteceram, algum mito ou folclore que os holandeses aqui só destruíram. Houve uma destruição porque estava em guerra, mas também teve os benefícios dos holandeses aqui na nossa terra. A nossa herança, quem que não gosta hoje de um queijo coalho, é a herança dos holandeses que deixaram aqui. Muitos da cultura do couro, né, que o vaqueiro usa, isso foi também herança holandesa. O vaqueiro, quando ele se veste com aquela armadura de couro, lembra os cavaleiros medievais, né? Então também foi herança holandesa. Então essa presença no Instituto do Ceará vai ser muito importante, porque tem muita coisa ainda de Sergipe contida dentro dos arquivos do Ceará. Luiz Antônio Barreto, em memória, já falava muito isso. Então, já falava muito que se precisa se juntar. Então não foi à toa que 5 sergipanos antecederam. E essa vaga de quase 70 anos, ele já teve uns anos atrás, também já procuraram o Sergipe e não preencheram a vaga. E agora chegou a minha vez. Com certeza, essa sua presença ela vai contribuir para esse resgate ainda maior da nossa história, da história de Sergipe que se mistura com a história de outros estados, nesse caso do Ceará, e a gente vai poder trazer isso para cá. Daí eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui. O nosso tempo é corrido, tempo ao vivo, mas a gente fica muito feliz em ter você aqui e também te parabenizar por essa conquista. Obrigado. E é sinal que o trabalho da confraria, isso foi a visibilidade que a confraria vem me dando, não só do Ceará, mas Rio, São Paulo e Brasília. E eu trabalho, a confraria nasceu justamente para isso. E como a confraria é São Cristóvense, mas ela estuda Sergipe por um todo, não é só São Cristóvão. Muito bem, obrigado mais uma vez. Obrigado, Dailton, também.